Oiê! Afinal de contas, você sabe o que é engajamento? Afinal de contas, né? Vou fazer de novo, tá? Como que eu vou entrar em contato com essas pessoas? Eu tenho alunos que conseguem conversar. Como é que eu falo? Começou a chegar a metade da maratona, eu já comecei a ficar descabelada. Tá pronto esse barulho? Opa. Faz um print aí. Hello! Olha quem chegou! Que não conhecia o Júnior. Amor, pelo amor de Deus, né? Mas para essas pessoas não conhecer você. Não é sobre conquistar cliente, aqui é sobre você tomar atitude e você perder o medo. Muita gente precisa perder o medo. Gente, eu terminava as lives e eu chorava. Depois de ter passado muito perrengue nessa vida, estamos aqui, né? Não tô vendo ela fazer. Ela não. Até, ó. Só não erra quem tá parado. Só não erra quem não sai do lugar. Eu tô quase fechando um negócio com ele, eu tô muito feliz. Eu, que aos 40 anos, mais de 15 anos fora do mercado, dependendo 100% do marido e cuidando apenas dos filhos, voltei a sonhar e ter esperança. Hoje eu fechei minha primeira cliente como social media. Keila, queria te contar uma coisa. Ainda não é cliente, mas é perda de medo, o que já é um grande passo. Graças ao seu conteúdo e tudo que você ensina, hoje eu tenho 6 clientes. Obrigada por tudo. Eu me encontrei como GRS e não quis fazer medicina. Passando para te agradecer, acabei de fechar o meu primeiro cliente com um valor de 3 vezes maior do que eu ganhava como funcionária. Quem reclama não prospera. Eu acho que eu já falei isso, né? Sejam bem-vindos à jornada de gestor de redes sociais. Estamos ao vivo. Algumas pessoas aqui já entenderam que isso aqui não é uma brincadeira. Hoje eu vou te ensinar algo que eu nunca ensinei em nenhuma aula. Oiê! Boa noite, gente! Estamos ao vivo aqui no YouTube. Hoje, terça-feira, dia 28 de junho. Hoje a gente vai ter um assunto muito legal nessa aula. O que a gente vai aprender hoje? Anota aí. Pega caneta e papel, porque isso é aulão, tá, gente? Pega caneta e papel. Hoje nós vamos aprender como produzir conteúdo infinito. Fechou? Keila, tem como isso? Tem. Não, Keila, mas eu tenho bloqueio criativo. Para com isso. Não existe esse negócio de bloqueio criativo quando você segue um processo. A gente vai conversar sobre processo hoje aqui, então vai ficar bem mais leve. A gente vai aprender sobre linhas editoriais. Eu sei que isso aqui é assim, ó. Meu Deus, linhas editoriais é horrível. Não, não é horrível. Calma, a gente vai aprender de uma maneira leve. Você vai aprender de verdade o que são linhas editoriais. Nós vamos aprender o método CCO. O que é o CCO? Criação de conteúdo otimizado. Então, você não vai ficar tipo assim, 50 dias do mês, 50 dias do mês criando vários conteúdos, porque você precisa criar, porque você precisa inventar moda. Não. Se o cliente faz uma live, gente, já é o suficiente para você ter muito conteúdo. Nossa, Keila, é só fazer Nutella, uhul. Não, não é só isso. Dá pra fazer carrossel, dá pra fazer frase, dá pra fazer foto e fazer legenda com coisas que ela falou, que a cliente falou na live. Então, relaxa que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir extrair muito conteúdo, tá? O método Road, a gente vai falar bastante sobre ele, eu quero mostrar bastante coisa, quero dar várias dicas. Gente, hoje eu vou dar muita dica de conteúdo. E fontes de conteúdo, que eu amo falar sobre fonte de conteúdo. E, obviamente, eu vou dar muitas dicas, são dicas gerais. Então, eu vou falar assim, isso você vai fazer, abrir caixinha de pergunta, vai abrir isso, vai abrir aquilo. Aí, você vai adaptar para o seu negócio, tá? Ou adaptar para o negócio do seu cliente. E uma coisa importante é o seguinte, a gente vai falar muito sobre otimização. Quando a gente fala sobre um vídeo de Nutella, por exemplo, quando a gente pega o vídeo de Nutella de um cliente ou o seu próprio vídeo. Só que o que é importante você entender? Quando você se você é uma urgência e trabalha só você no negócio, né, ou você e mais uma pessoa no máximo, quando você para minutar uma live, você já está ouvindo a live. Então você já para ouvir a live e já começa a criar um carrossel, já começa a criar frase, já começa a criar outros roteiros de conteúdo. Então é importante você otimizar, aprender a otimizar. Então, por exemplo, você fez
você fez uma live só, o seu cliente está começando agora, ou você começou agora a se posicionar, aí você só tem uma live. Aí imagina você ficar postando Nutella da mesma live, todo dia no feed. Cara, o seu feed vai ficar toda a vida com a mesmo estilo de roupa que tá, com a mesma cor, com tudo igual. Não, por isso que é importante você fazer as minutagens dos vídeos e já separar frase para fazer arte, já separar texto para fazer legenda, já separar várias coisas, tá? Eu já tô até falando o conteúdo, né, praticamente. Mas a gente vai desenrolar bem certinho durante essa aula. Vamos pro nosso conteúdo, tá? Quero começar com vocês falando sobre o que são linhas editoriais. Como eu falei pra vocês, hoje é um aulão, e se é um aulão, a gente vai anotar muita coisa. Eu quero que vocês escrevam bastante coisa, façam um resumo e depois compartilhem comigo, compartilhem nos stories. Eu acho que não tem coisa mais top, assim, não tem coisa mais gostosa do que você compartilhar nos seus stories o quanto você tá trabalhando, o quanto você tá estudando, o quanto você tá crescendo na vida. Eu, pelo menos, eu amo compartilhar minha rotina, mesmo que às vezes é uma rotina de trabalho insana, mas eu gosto de compartilhar porque eu sei que além dos meus seguidores, né, que compartilham comigo do meu dia a dia, tem os meus amigos, meus familiares que participam da minha vida e sabem que, poxa, aquela tá crescendo, aquela tá trabalhando bastante, a vida dela é massa, é uma vida corrida, é uma vida que, poxa, eu quero ter um dia essa vida. Então, é muito legal você compartilhar como você tá crescendo. Então, anota aí, faz um resumo, escreve, depois compartilha comigo, porque eu também gosto de ver os resumos de vocês. Uma das coisas que eu mais percebo que as pessoas, elas têm dificuldade, principalmente que estão começando, é falar sobre as linhas editoriais. Às vezes, você está começando no perfil de um cliente e precisa criar as linhas editoriais, porque o método de 12 P's, né, o método de M12P, que é o método de 12 passos da gestão de redes sociais, o quarto passo é das linhas editoriais. É o momento que você para e cria a linha editorial. Quem é meu aluno já sabe do que eu estou falando. Quem não é meu aluno, eu vou te explicar mais ou menos aqui só para você ter uma introdução. Existem 12 passos, que é um processo para você gerenciar um perfil no Instagram ou em qualquer rede social, YouTube, seja lá qual for. São 12 passos, que é o meu método, M12P. Na verdade, o meu método é o único curso de social media que existe um método, que você sabe que vai fazer o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, e no final vai dar os 12 passos, onde você finaliza o trabalho com o cliente e depois você volta novamente e executa outras coisas. Na verdade, você volta nas linhas editoriais. Quando o cliente chega, dentro desses 12 passos, o primeiro é o briefing, depois arrumar a casa, depois linhas editoriais, certo? Essas são as 3 coisas que o cliente faz. Eu crio uma linha editorial para o cliente quando existe um objetivo. Por exemplo, nesse momento agora, estou gerenciando o perfil de uma pessoa que ela ainda não vende nada nas redes sociais, ela até já vendeu o curso, mas ainda não faz lançamento. Agora, nesse momento, ela tá com o engajamento bem baixo, tá meio que patinando um pouquinho, e agora eu tô gerenciando o perfil dela. E o perfil dela é muito bom, o conteúdo dela é muito, muito legal. Só que o que acontece? Não existe um objetivo, ainda não vamos lançar, ainda não vamos fazer nenhum curso no final, nada. Eu tenho 3 meses de contrato com ela, eu fiz de 3 meses proposital, porque quando eu abro um perfil com o cliente, quando eu inicio um contrato, eu não gosto de fazer de mais de 3 meses. Por quê? Porque a primeira pessoa que precisa gostar de gerenciar um perfil é você. Mesmo que, mas o cliente está me pagando 20 mil reais, sei lá, um valor bem alto. Meu Deus, eu sou obrigada a gostar. Olha, eu sei que para muita gente o valor é importante, mas o ideal é que você goste de gerenciar o perfil do cliente. Porque se é um assunto nada a ver com você, por exemplo, eu já gerenciei um perfil que tá tudo bem, tá, gente? Isso daí eu acho que é de cada um, mas a pessoa, no meio do nada, postou uma foto da planta da maconha. Sim, do nada, assim. Na semana eu lá gerenciando, daqui a pouco ela postou. E isso vai muito de desencontro com os meus princípios. Eu não sou uma pessoa que uso drogas, eu nunca usei drogas, não é o meu perfil. Tá tudo bem se você é do Paranauê, tá tudo ok, né? Sua vida. Mas eu, Keila Neves, a minha família, a gente não passa esse tipo de mensagem. E eu não concordo com esse tipo de mensagem também nas redes sociais, porque você induz outras pessoas a usar algo que não é lícito, né? Não é algo saudável para as pessoas. E aquilo ali mexeu muito comigo e eu recebia muito bem. E eu também tinha um brand muito forte com esse cliente. O que eu fiz? Entrei em contato com ele, falei, respeito, tá tudo certo, amo você,
amo seu trabalho. Foi bem difícil, porque eu realmente... Nossa, gente, acho que foi um dos perfis que eu mais amei gerenciar. Mas eu peguei e decidi não tocar mais pra frente esse perfil, porque não fazia parte dos meus princípios. Então, por que eu tô dando esse exemplo? Porque quando você tem um contrato muito extenso com o cliente, você tem esse tipo de dificuldade. Às vezes você não tá mais afim, não tem a ver com você, não tá rolando. E quando você não tá afim, é muito difícil. Tem duas coisas, né, gente, que você precisa perceber. Ou você não tá afim porque você realmente não curte o assunto, ou você não tá afim porque você não gosta de trabalhar. Daí já é outra história. Daí já é uma outra questão que você precisa estudar e entender aí na sua mente, fazer terapia, fazer alguma coisa, que não tem como prosperar sem trabalho. Não existe dinheiro caindo no céu. Existe até o pai que patrocina, mas, pô, tu já tem 30 anos, já tem 25 anos na cara. E ainda os pais que te patrocinam, fica difícil, né, gente? Acho que a gente tem que evoluir na vida, a gente tem que crescer. E aí tem esses dois caminhos aí que assim, tem que quebrar isso. Ou você realmente não tem a ver com o cliente, ou você não gosta de trabalhar. Então, pensa aí. Espero que vocês gostem de trabalhar. Na maioria das vezes, toma muito nosso tempo, né? Trabalho, ele é algo... assim, difícil, é um castigo, né, gente? Trabalho é castigo, tá escrito na Bíblia, é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, traz dignidade pra nossa vida, traz uma beleza pra nossa vida. Nossa, e não é só sobre dinheiro, trabalho não é só sobre dinheiro. Trabalho, obviamente, é sobre a vida financeira, mas é sobre você poder viajar, poder ter tempo de qualidade com sua família, poder conhecer pessoas novas, ter um dia a dia emocionante, um dia a dia diferente, sabe? Conhecer pessoas novas, fazer um network, tem muita coisa que é bom. Ó, a gente rala, mas a gente ama. Linhas editoriais. Então é o terceiro passo da gestão de redes sociais, do M12P. E o que é a linha editorial? A linha editorial é a organização do seu conteúdo por setores. E eu tava falando da minha cliente, né, que eu tô gerenciando, hoje eu tava gastando bastante energia com essa cliente. O que acontece? Essa cliente não tem nenhum objetivo, então não necessariamente nesse momento eu tô criando linhas editoriais. Ainda não. Ainda eu tô revisando o conteúdo, tô olhando o que tem, tô entendendo o que o público mais quer, o que a audiência sofre mais, porque todo perfil tem mapa 3D. O que é o mapa 3D? É um mapa da sua audiência. Toda audiência, todo produto ou todo serviço tem cura uma dor, sana uma dúvida e desperta um desejo. Mas eu tenho uma loja de roupa, não tenho uma dor. Tem sim. A dor de se sentir mais bonita, a dor de sentir o corpo mais bonito numa roupa, a dor de chegar numa festa e tá bem apresentada, a dor de não saber o que vestir. Isso é uma dor que você cura. A dúvida, como me vestir? Como que uma camisa branca, quantos looks dá? Será que vale a pena? Qual que é o custo-benefício de uma roupa? Qual que é o tecido que vale a pena eu investir? Tem muitas dúvidas, tá? E o terceiro, desejo. O desejo de se sentir mais bonita, o desejo de se sentir amada, porque as pessoas procuram 7 coisas na vida e a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Então, as linhas editoriais, ela é a organização do seu conteúdo baseado em um objetivo. Por isso que eu estava falando para vocês, se não existe objetivo, não necessariamente você tem que criar essa linha editorial. Vou explicar para vocês. Vamos dizer que você gerencia um perfil de um médico. Vou dar só o exemplo, tá? Mas pode ser de qualquer outra pessoa. Um médico, ele tem 10 anos de formação, ele tem sei lá quantos anos de trabalho e ele tem muito conhecimento, certo? Não tem como, seria assim, surreal. Seria irrelevante, seria uma perca de tempo se você pega todo o conteúdo que o seu cliente, que é médico, sabe e despeja nas redes sociais. Porque ele sabe de muita coisa, ele tem muito conhecimento. Vamos dar um exemplo de uma nutricionista. Uma nutricionista que é focada em introdução alimentar para bebês, certo? Mas antes de ela se especializar em introdução alimentar para bebê, ela conheceu muito conteúdo. Ela tem muito conhecimento. Ela estudou sobre alimento, sobre os nutrientes do alimento, ela estudou sobre várias coisas, sobre doenças, sobre várias coisas. Se a gente pegar todo esse conteúdo que ela estudou, todo o conteúdo que ela sabe, que ela domina, despejar nas redes sociais, a gente vai fazer uma salada
uma salada de fruta, com salada de verdura também, de verdes, vai ficar uma bagunça, vai ser tudo misturado. E não é legal. Quando você sabe um objetivo, quando você tem um objetivo nas redes sociais, você vai focar naquele objetivo. Então, para criar uma linha editorial, seu cliente precisa ter um objetivo. Qual que é o objetivo do seu cliente? Keila, meu cliente tem uma mentoria. Keila, meu cliente lança um curso. O meu cliente tem um e-book. O meu cliente ele tem uma coleção nova na loja dele. O meu cliente vai abrir a agenda do mês de julho. Meu cliente vai abrir a agenda do mês de agosto. Meu cliente vai, ele precisa ser convidado para palestras, né? Ele quer focar para o mês de outubro ser convidado para palestras. Tem que ter um objetivo, certo? Primeira coisa, objetivo. Coloca aí, para a criação de linhas editoriais, número 1, objetivos, certo? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês várias coisas que é importante para você criar uma linha editorial. A primeira coisa é o porquê. Por que criar uma linha editorial? Porque eu preciso alcançar um objetivo. Eu tenho um objetivo. E o que é esse objetivo? Eu preciso entender como gestora de redes sociais. É um curso. Meu cliente tem um curso. É um curso de quê? É um curso de como emagrecer em 60 dias. Legal. Para quem que é? Para quem que é esse curso? Olha, esse curso é para pessoas que estão acima do peso, né? Que têm o desejo de emagrecer e que, mais que isso, o foco desse curso é uma alimentação saudável. Não é nem tanto exercício, é mais uma alimentação saudável, porque vamos dizer que seu cliente é uma nutricionista. Então, eu já tenho o porquê, eu já tenho o que é o curso e agora eu já sei para quem é. É para quem precisa perder peso e precisa uma reeducação alimentar, certo? E aonde que vai ser esse curso? Onde que vai ser feito essa captação de clientes? Vai ser feito no Instagram, vai ser feito no YouTube, vai ser feito no Facebook. Onde que é? Qual é a linha editorial que eu vou criar? De qual rede social? Todo o lançamento vai ser no Instagram. Todo o lançamento do curso vai ser no Instagram. Vai ser as lives no Instagram, vai ser tudo aqui. Não, Keila, vai ser no Instagram e no YouTube. Vai ter... a gente vai captar clientes a gente vai captar leads pelo Instagram, mas a live vai ser no YouTube. Então, são duas linhas editoriais que a gente precisa movimentar o YouTube também. Então, você já sabe que você precisa criar duas linhas editoriais. Quanto que a gente pretende faturar? Ou às vezes é complicado, né? Não é que é complicado, às vezes não tem abertura para você como social media chegar para o cliente e falar quanto que você quer faturar nesse lançamento. Então, o ideal seria você perguntar assim: quantos alunos você quer alcançar no final? Qual que é a meta para a gente alcançar? Nem todo cliente que você começar a gerenciar o perfil vai ter uma meta, ou uma meta ousada, porque às vezes é um cliente que está iniciando, às vezes é um perfil que está começando agora. Então, é natural que não tenha uma meta ousada, né? Às vezes, olha, se eu fechar 10 clientes, se eu fechar 10 alunos já vai ser bom. Então, depende muito de que momento que você está na vida. E como? Aqui é que você começa a distribuir linhas editoriais. Se é um curso, presta atenção, se é um curso que tem um curso que vai ser lançado no final do mês. Aí, depois do como, tem quando, tá? Uma coisa muito importante. Quando? Quando que vai ser? Porque as linhas editoriais, ela tem prazo de finalização. Então, vamos dizer que essa linha editorial, a gente vai criar uma linha editorial até dia 30 de julho. O lançamento vai ser dia 30 de julho, certo? Então, a gente cria a linha editorial até mais ou menos ali dia 10 de julho, que o carrinho vai ficar aberto mais 7 dias, certo? O que a gente faz? Todo dia precisa ter conteúdo. E a gente precisa elevar o nível de consciência da audiência. Porque imagina que esse curso de alimentação, esse curso de perca peso em 60 dias através de alimentação saudável, esse curso, ele tá rodando tráfego. E aí a pessoa nem conhece o perfil do seu cliente, nem sabe do assunto, não tá com nível de consciência alto. Ela tá de boa. Tem pessoas que estão de boa, não sabe que tem um problema, não sabe que existe uma solução e não sabe que tem o teu produto. Tem pessoas que, eu já sei que eu tô com problema, já sei que tô acima do peso,
Ah, mas não sei o que eu tenho que fazer. Não sei se eu tenho que fazer academia, se eu tenho que fazer alimentação saudável, não sei. Se eu tenho que ir no médico. Tá ali, não sabe qual é a solução e também não sabe qual é o seu produto. Tem pessoas que estão ali naquele nível de pesquisador. Opa, eu tô acima do peso, eu já sei que eu preciso me alimentar melhor porque minha alimentação tá ruim e eu tô ali pesquisando cursos, mentorias, médicos, nutricionista, tá pesquisando. E tem aquelas pessoas que já são teu cliente, já estão te seguindo, tá só esperando você abrir a mentoria. Ela tá assim, ó, tô acima do peso, eu já vi que essa mulher é foda, que ela é muito boa, eu já vi que o produto dela é muito bom, que tem um monte de depoimento, e eu só tô esperando abrir. Igual muita gente tá aqui, só esperando abrir a formação social media. Mas antes disso, você já consegue estar faturando. Não espere entrar num curso pago para fazer alguma coisa. Não espere, gente. Muitos alunos meus faturam só com o meu conteúdo no YouTube. Eu não seguro o conteúdo para quando abrir um curso a gente faturar e aí sim eu entrego uma coisa legal. Não. Quem me conhece há mais tempo sabe que desde o conteúdo gratuito, desde caixinha de pergunta, desde feed, desde vídeo aqui no YouTube, eu entrego muito conteúdo mesmo para você realmente sair do lugar, tá? Tem esses níveis de consciência. E daí depois tem aquele outro nível que, assim, já sabe que tem problema, já sabe que tem serviço, já sabe que tem o teu produto, já comprou o teu produto, está propagando o teu produto para todo mundo. É muito top. Então, é assim que a gente cria as linhas editoriais. Então, eu preciso elevar o nível de consciência. Então, imagina que uma pessoa, aqueles primeiros níveis de consciência, que é aquela pessoa que não sabe que está acima do peso, não sabe que isso é um problema, não sabe que está acima do peso, não sabe que isso é um problema, não sabe que existe uma solução e não sabe que existe o seu produto. Então, você precisa focar no no mapa 3D, que é tocar na dor, fazer ela... Opa, isso é um problema. Cara, eu não tô dormindo direito à noite porque eu tô acima do peso. Nossa, sabe? Elevar os níveis de consciência. Nossa, eu não sabia que eu tô me sentindo feia, eu tô me sentindo pra baixo, eu não tô me dando bem com as pessoas, não tô evoluindo na vida porque eu estou muito acima do peso. Eu não estou bem, não estou feliz com o meu corpo, né? Que existe vários níveis de consciência nisso. Eu não estou contente. Tô dando um exemplo, tá, gente? Então, tem várias questões assim que você vai elevando o nível de consciência. Então, quais são as linhas editoriais? Eu preciso criar linhas editoriais que elevem o nível de consciência. Então, não adianta eu gerar um conteúdo assim, ó. Alface tem tantas calorias e vai fazer com que você tenha mais disposição, que não sei o que. Não, porque a pessoa que não sabe que ela tá com problema, ela não quer nem saber de alface. Ela não gosta de alface, entendeu? Ela não tá afim. Agora, aquela pessoa que já sabe que tem um problema, já sabe que tem uma solução e já tá se reeducando, já tá de olho na alimentação, aquele assunto sobre a alface é interessante para ela. Opa, tô comendo muita alface, tem muita caloria. Opa, achei que a salada era importante, que tava tudo certo. Não, tem que ter um certo cuidado, sabe? É níveis de consciência. A mesma coisa de eu no meu perfil, como social media. Chegar lá no meu perfil, quem tá começando, quem nem sabe que dá para faturar como social media, tá entrando no meu perfil agora e olhar um conteúdo assim, ó. As linhas editoriais se criam em 3 passos. Passo 1, tal. A pessoa fala, linhas editoriais? Que isso? Não sei nem o que ela tá falando, nem quer saber desse conteúdo aqui. Sai. Por quê? Porque é um nível, é um conteúdo muito profundo, é um conteúdo com muita informação e ela não tá com nível de consciência alto para entender. Vou explicar melhor, vou dar um outro exemplo sobre níveis de consciência, tá? Uma criança de 3 anos, se você ensinar para ela sobre, sei lá, sobre trabalho, por exemplo, essa semana meu sobrinho tava lá de 3 anos e ele falou assim pra mim, Tiquelinha, não trabalha, fica aqui comigo brincando. Eu falei, olha, a tia vai brincar depois, mais tarde, agora a tia não vai brincar, porque agora a tia precisa trabalhar. Aí ele fala assim, mas por quê? Aí eu falei, olha, porque trabalho é muito importante. A gente precisa trabalhar para poder fazer dinheiro, para poder ter tempo, para poder isso. Tentei falar várias coisas, só que, gente, eu falei tanta coisa que ele olhou para mim e falou, mas por quê? Tipo assim, ele nem tava entendendo. Por quê?
o nível de consciência dele sobre esse assunto é muito baixo. Ele é uma criança, ele vai precisar crescer, ele vai precisar amadurecer, ver os exemplos para ele entender sobre um tema tão profundo, que pra gente é simples. Por quê? Porque a gente já é adulto, nosso cérebro já está formado, a gente já está com consciência sobre isso, a gente já sabe que precisa trabalhar. Então, a gente consegue fazer um mastermind, conversar sobre trabalho. Agora, não tem como eu fazer isso com uma criança de 3 anos, que o nível de consciência dela sobre isso é muito baixo. Então, trazendo isso para as redes sociais, é como se você gerasse conteúdo para crianças de 4 anos. O seu conteúdo precisa ser tão claro e tão simples, como se fosse uma criança de 4 anos para entender. Não com uma linguagem infantilizada, mas com nível de consciência, sobre nível de consciência, tá? Isso é muito importante, é uma sacada para o seu conteúdo. Fez sentido para vocês, gente, o que eu acabei de falar? Vamos lá. Outra coisa. Criei as linhas editoriais, que aí a partir daí você vai começar a criar temas. Então, eu vou lançar um curso sobre como perder peso em 60 dias, certo? O que eu preciso falar para elevar o nível de consciência? Você vai escolher de 3 a 5 temas dos níveis de consciência, certo? 3 a 5 temas. E aí, a partir daí, você vai começar a gerar conteúdo em cima desses temas. Então, não adianta você falar de um outro tema, não. Eu não quero fugir das minhas linhas editoriais. Qual é o meu objetivo nas linhas editoriais? Lançar um curso no final do mês. Mesmo que eu não seja estrategista, mas tenha uma estratégia por trás para lançar esse produto no final do mês. Qual que é o meu objetivo, então? Elevar o nível de consciência e quebrar objeções. Anota aí. Quais são os objetivos das linhas editoriais? Elevar o nível de consciência e quebrar a objeção. As pessoas, elas compram quando não existe objeção. Quando a venda ela acontece com a quebra de objeção. Então, quando você não vendeu para alguém, uma pessoa que estava interessada, mas ela não comprou, é porque você não quebrou a objeção. E existe 7 tipos de objeção que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula também, tá? Então, para criar as linhas editoriais, existem 5 passos que eu gosto de falar. Primeiro, definir um objetivo, definir qual é o público que você vai atender, definir o mapa 3D, que é as dores, dificuldades e desejos da sua audiência. 4, definir os principais temas que você vai falar. E 5º, aplicar o método ROAD, tá? Vou repetir. Definir o objetivo, definir o público, definir o mapa 3D, definir os temas e aplicar o método ROAD. Fechou? Aí a gente fez essa primeira parte, que é a linha editorial. Gente, agora eu quero falar para vocês sobre a criação de conteúdo otimizado. E aí eu vou falar sobre 3 temas, tá? Essa live ela é uma live mais profunda, tá, gente? É um aulão. A gente vai falar sobre o método ROAD, a gente vai falar sobre as fontes de conteúdo e nós vamos falar sobre como otimizar o meu conteúdo. Método ROAD. O que é o método ROAD? Pega caneta e papel, você vai anotar bastante coisa agora. O método ROAD, gente, a palavra road, traduzido por português, é uma palavra em inglês. Traduzido para o português, é uma estrada. Imagine que você, dentro do mapa no M12P, você está percorrendo uma estrada. Você quer chegar a um objetivo, que é atender as expectativas do seu cliente, faturar, você crescer como social media, ganhar autoridade, ganhar resultado. E chega um momento que você chega na parte de criação de conteúdo. E o que eu percebo que muitos social media sofrem é com o bloqueio criativo, tanto social media como criador de conteúdo. Depois que eu percebi que muitos alunos meus passam por esse tipo de situação, a gente criou, eu e o Júnior, um método 12P, o M12P, para quê? Para que isso não aconteça mais. E dentro da criação de conteúdo, existem vários métodos, vários micros métodos, que eu digo assim. Então, a criação de linhas editoriais faz parte do método de criação de conteúdo. Porque é muito mais simples você criar conteúdo quando você sabe para onde está indo. Desenhar o mapa 3D da audiência, da sua persona, que é as dores, dúvidas e desejos, também é um método para você criar conteúdo. Porque quanto mais você sabe quais são as dores, quais são as dúvidas e quais são os desejos da audiência, mais você consegue criar conteúdo, certo? A partir do mapa 3D, a gente começa
a desenhar a criação de temas. E é aí que o Road ele funciona. O Road é a estrada para você fluir dentro do conteúdo, para você desenrolar. Cada letra da palavra Road é um método para você criar conteúdo. Existem 4 tipos de conteúdo que é muito importante você desenrolar num perfil nas redes sociais. Esses 4 tipos de conteúdo, eles se complementam, que é os 4 tipos de conteúdo. Conteúdo de relacionamento, conteúdo de autoridade, conteúdo de quebra de objeção, conteúdo de dados. Todos esses 4 conteúdos, eles se complementam. Então, não adianta você só criar conteúdo de relacionamento. Porque se você só criar conteúdo de relacionamento, você não vai chegar no seu objetivo. Você vai passar uma ideia de influencer, uma ideia de blogueira. E aí você vai ficar ali blogueirando toda hora e não vai ter você não vai conseguir vender nada, nem como blogueira. Porque até uma blogueira, ela precisa dos outros tipos de conteúdo para poder realmente vender. Então, esse método é para justamente você chegar numa finalidade que é a venda. Existe também o conteúdo de quebra de objeção. Objeção. O que é o conteúdo de quebra de objeção? É um conteúdo que quebra todas as objeções que tem na mente de uma pessoa na hora de compra. E a gente já vai falar sobre isso. Existe o conteúdo de autoridade. O que é o conteúdo de autoridade? E outra coisa sobre objeção. Não adianta você só ficar quebrando objeção na mente da audiência nas redes sociais, sendo que você não gerou relacionamento, sendo que você não gerou autoridade e você não explicou sobre o seu produto. Você só quebra objeção, mas o nível de consciência das pessoas ainda vai ficar baixo. Porque a pessoa vai falar assim, não, tá tudo bem, para eu comprar, eu consigo comprar esse produto parcelando em 12 vezes. Mas o que é esse produto? Eu tenho tempo para comprar esse produto, mas eu nem sei o que é. Você quebra tanto a objeção, mas não quebra a principal objeção, que é gerar um relacionamento, gerar uma conexão com as pessoas e gerar uma autoridade, tá? A gente já vai falar mais profundamente sobre isso. E aí, a última letra, que é o dados, que é o D de dados, é o conteúdo técnico, que é onde você explica para as pessoas, de maneira técnica, o que é o seu produto, o que é o serviço, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. O conteúdo de dados é um conteúdo que, mesmo que seja um pequeno conteúdo, ele faz a pessoa sair do ponto A e do ponto B. Por exemplo, dentro do meu negócio, né, que eu falo sobre social media. Se eu fizer um carrossel, se eu fizer um vídeo falando assim, olha, você precisa de 3 passos para arrumar o seu perfil, para escolher a sua foto de perfil. A sua foto de perfil precisa ser clara, a sua foto de perfil não pode ter fundo muito relevante e a sua foto de perfil precisa aparecer bem o seu rosto. Cara, são 3 passos. Ela vai ter uma foto de perfil boa. Se ela pegar uma foto clara, se ela pegar uma foto que não tenha um fundo cheio, e se ela pegar uma foto que se destaque é o rosto dela, ela vai escolher uma boa foto de perfil, certo? Se ela seguir esses 3 passos, ela vai chegar em um resultado. Isso é um conteúdo dados. Mas vamos falar mais profundamente. O que é o conteúdo de relacionamento? Quando você cria o conteúdo, já começa a anotar, porque agora você vai ter várias ideias para o seu perfil, para o perfil do seu cliente. Conteúdo de relacionamento é aquele conteúdo onde você gera uma conexão com as pessoas, tá? Esse conteúdo ele tem que gerar uma identificação com o seu público. Vocês já ouviram falar, provavelmente você já percebeu que você segue pessoas que você se identifica na maioria das vezes. Você segue uma blogueira, você me segue, por exemplo, porque você se identifica comigo. Tem um monte de gente que ensina social media. Então você vai me seguir porque você se identificou com o meu estilo de vida, com o que eu mostro, com a forma como eu passo o conteúdo nas redes sociais, tá? Então, quando você para gerar um relacionamento com a audiência, isso é uma quebra de objeção também. Você gera uma identificação, você mostra quem é você. Então, por isso que é importante você ter sempre uma programação de stories por dia, uma programação de posts durante a semana, uma programação do que você vai fazer. Por exemplo, se o seu cliente ele vai fazer uma viagem, o cliente vai viajar para Maldivas. E aí, ele tá de férias. Então, ele tá de férias, você não vai chegar e, tá bom, tchau, vou ficar de férias aqui, eu vou só gerar conteúdo técnico. Enquanto você tá de férias, eu vou ficar postando conteúdo técnico. Poxa, não é assim.
Vamos aproveitar essa oportunidade para criar um roteiro de stories, para criar umas estratégias de caixinha de pergunta com fotos da viagem. Vamos criar, elevar o nível de consciência do cliente para ele gerar uma acessibilidade, para ele mostrar a vida dele, para ele mostrar a família dele, de uma maneira que fique confortável para ele também, obviamente. Por quê? Porque se você não gera relacionamento, em algum momento, lá no final, você vai pagar esse imposto. Porque quando se trata de marketing de conteúdo, o relacionamento ele é muito forte. Ah, Keila, então tudo que você for vender precisa ter relacionamento? Não. Tem muita gente que só vende no tráfego pago, não tem perfil que gera conteúdo, só tá ali e vende muito bem. Tipo o dropshipping, por exemplo. Vende muito bem e não gera relacionamento. Mas dentro do marketing de conteúdo, é muito importante que, ou na sua linguagem, ou na forma de escrever, mesmo que seja blogs, dá para colocar imagens, dá para colocar vídeo, dá para colocar escrita, tem que gerar um relacionamento, é muito importante. Porque se você não gera, lá no final você vai pagar um imposto na hora da venda, tá? Então, relacionamento. Então, exemplos de relacionamento? A rotina. Ah, Keila, mas o meu cliente ele não quer mostrar a rotina dele. Faz um cronograma. Pergunta para o cliente como que é a sua rotina. Lá no aula de briefing é muito importante perguntar a rotina do cliente. Lá na reunião de briefing. Ah, Keila, eu acordo às 7 horas da manhã, eu faço um devocional, tomo um café, vou para academia, volto, faço o almoço, trabalho um pouquinho, escrevo um livro, sabe? Desenha certinho o roteiro do cliente. Então, vamos fazer o seguinte. Então, quando você acordar, tira uma foto do seu devocional. Ah, mas eu não quero fazer vídeo. Faz uma fotinho, posta. Quando você tomar um café, tira uma fotinho do café, posta. Escreve alguma coisinha. Esse tipo de cronograma, você como social media não tem a responsabilidade de fazer. Você pode cobrar por isso, mas eu não vejo motivo para você fazer o cliente tirar foto, baixar a foto, postar lá no grupo para você pegar essa foto e postar. Os stories eles precisam ser aqui agora. Então é mais fácil você ensinar, criar uma estratégia de planejamento de stories para o seu cliente do que você ficar tendo que receber esse material, baixar, subir de novo para o seu celular, subir para os seus stories. É um trabalho que não faz sentido, sabe? É muito mais fácil você gastar energia com outras coisas. Então, nesse meio tempo, você pode abrir caixinha de pergunta, ajudar ele com caixinha de pergunta. Nesse meio tempo, você pode colocar avisos, você pode fazer outras coisas, tá? Eu indico dessa forma. Então, tem várias formas de você gerar relacionamento. Através de Reels. Reels não necessariamente é só de conteúdo. Ai, como emagrecer? Passo 1, passo 2, passo 3. Não, né, gente? Não é só isso. Tem muita coisa que você pode fazer no Reels. Tem cortes de lives, tem coisas sobre a sua família. Ah, Keila, mas o meu casal que eu tô trabalhando, eles são, a família é muito séria. Ou você consegue criar um roteiro para eles, às vezes eles são super divertidos, só que eles não passam isso nas redes sociais. Ou tem vários tipos de conteúdo que eles podem fazer juntos, mesmo que não seja dancinha, mesmo que não seja uma brincadeira, algo assim. Pense em algo que faça com que, de alguma forma, mostre um pouco mais sobre a vida do seu cliente do que sobre um conteúdo técnico, do que sobre o que ele vende. Porque é muito mais simples as pessoas se identificar com outra pessoa e comprar dela, porque a venda ela tem uma parcela muito forte de confiança e identificação. Então você acaba, é um exemplo prático, mulheres que estão aqui me ouvindo. Quando você vai numa loja, você está numa loja, você entra e aí veio uma vendedora e cara, tem vendedora que ela chega de um jeito que vocês acabam conversando e aí você fala, não, então, é que a roupa que eu quero comprar é para um evento, assim, você conversa. E tem vendedoras. Esses tempos eu entrei em várias lojas, assim, tinha umas lojas no shopping, tinha loja que eu olhava pra vendedora e eu falava, cara, eu não quero ser atendida, porque do jeito que ela tá me tratando, não tá gerando afinidade. Eu até falava, pode deixar que eu dou uma olhadinha. Eu mesma olhava sozinha. Mas tinha vendedora teve uma vendedora especificamente que ela comprou minha causa. Ela falou, nossa, que legal, vamos ver um look diferente aqui, ó. Tenho esse look aqui, tenho esse, vou pegar mais lá dentro do estoque. Ela
sabe, se interessou e eu também me interessei porque o jeito que ela me atendeu é um jeito que gerou identificação e foi a loja que eu comprei. Por quê? Porque ela facilitou a minha vida através de um relacionamento, através de conversa. Ela fez eu falar mais as minhas dores, mais as minhas dúvidas, mais os meus desejos. Ela provocou isso. Em todo negócio tem isso. Em todo negócio tem dores, todo negócio tem dúvida, todo negócio tem desejo. E todo o conteúdo tá na boca do seu cliente. É isso que você precisa entender. Toda vez que você ficar passando trabalho para criar conteúdo, pode ter certeza que você não está ouvindo seu cliente. Você não está ouvindo a sua audiência. Se você parar para ouvir direct, se você parar para olhar caixinha de pergunta, é impossível você não ter conteúdo infinito. O seu cliente, ele tem todas as dores, ele tem todas as dúvidas, ele tem todos os desejos. Tá tudo na sua audiência. Quanto mais você provoca a sua audiência, quanto mais você dá atenção, você gera relacionamento, mais a sua audiência fala, mais a sua audiência deixa explícito, tá? Aí tem um segundo passo, né? Que é a quebra de objeção. O que é a quebra de objeção? Vocês estão anotando conteúdo, gente? Estão fazendo resumo? O que é a quebra de objeção? A quebra de objeção é o conteúdo que vai fazer as pessoas acreditarem no movimento que você está criando. Acreditarem no conteúdo que você tem. Elas ficarem 100% sem objeção sobre o produto. Como eu falei no começo da live, a venda ela é uma quebra de objeção. É muito difícil, é raro uma pessoa chegar na hora de um pitch, olhar e comprar, sem nem saber o que é. Ela pode comprar, só que as principais objeções na cabeça dela foram quebradas. Entendeu? Então, por exemplo, se ela está precisando de dinheiro e eu estou vendendo algo que vai dar dinheiro para ela nem quer saber quem eu sou. Quebrou a principal objeção dela, preciso de dinheiro. Entendeu? Vou comprar porque eu sei que eu vou ganhar dinheiro. Então, a venda é uma quebra de objeção. E para cada tipo de audiência, para cada tipo de persona, existem objeções mais fortes e objeções mais irrelevantes. Então, a gente precisa desenrolar e entender quais são as principais objeções de cada persona. Não dá para eu jogar, por exemplo, vamos dizer, existem 7 tipos de objeções, tá? Que são universais. Existem outras objeções também, mas essas 7, todo produto, todo negócio tem. Primeira objeção, quando uma pessoa entra no seu perfil ou quando a pessoa entra na sua loja física, primeira coisa é, quem é você? Que loja é essa? Será que eu compro aqui? Eu não conheço essa loja. Não sei se é de confiança. É a primeira coisa. Até na amizade, gente. Às vezes você tá numa festa e uma pessoa chega com você, tipo um cara. Tu tá lá, tu é solteira, tá lá dançando, chega um cara e vem falar contigo. Mas seja um cara bonito, na hora tu vai olhar. Quem que é esse cara? Às vezes a primeira impressão que você passa é de tipo indiferença, porque você tem uma objeção, que é, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa. A mesma coisa funciona nas redes sociais. A pessoa entra no seu perfil e, quem é essa pessoa? Nunca vi esse perfil. Aí você vai quebrar essa objeção de várias maneiras. Por isso que a bio é importante, tá bem claro o que você gera de conteúdo. A sua foto de perfil precisa gerar um relacionamento, porque o relacionamento também quebra objeção. Conteúdo de relacionamento quebra objeção. Os destaques, é importante ter lá quem sou eu, por onde comecei, como comecei. Tem um destaque lá meu que é como comecei, que é muito legal, gera muito engajamento lá. Todo dia alguém vê aquele destaque e comenta alguma coisa. Até indico você que está começando agora, vê esse destaque que é como começamos. Não sei se é como começamos ou como comecei. Que conta eu e o Júnior, como a gente começou a se posicionar, como era a nossa vida, nosso casamento. Fala um pouquinho da nossa vida, assim. É muito legal aquele destaque. Que é, então, quem é você é a primeira objeção. Por isso que é importante, nesse momento, toda vez que você gerar conteúdo, toda vez que você entrar numa live, você se apresentar, você dizer quem é você contar um pouco da sua história, você ter conteúdo no seu feed que, de alguma forma, conte quem é você. Através de uma foto, pelo menos a cada 5 dias, quebra essa objeção, quem é você. A cada 5 dias de post, 5 posts, um é quem sou eu. Para quê? Para as novas pessoas que estão chegando, elas terem essa objeção quebrada. Obviamente não é um post que vai chegar e quebrar 100%. Stories é muito legal, porque às vezes você não está falando quem é você.
mas você está gerando um conteúdo tão legal ali, gerando tanto relacionamento que a pessoa se identificou. Ela se interessou por você, ela se interessou pelo seu conteúdo. Tem uma segunda objeção que é, será que isso aqui funciona? Será que esse produto funciona? Será que esse negócio aí de emagrecer em 60 dias, será que funciona? Não sei se funciona não, nunca vi ninguém falando sobre isso. Não sei se esse perfil aqui funciona não. O que ela está me vendendo aqui? Aí o que você faz? Você precisa gerar um conteúdo que quebre essa objeção. Que tipo de conteúdo que eu quebro a objeção de será que o produto funciona? Tem várias formas. Você, skin the game, por exemplo, que é pele em risco, pele no jogo, né? Você colocar sua pele em jogo. Mostrar um passo a passo de como usar o seu produto. Mostrar como que ele funciona. Mostrar o quanto ele é aplicável. Outra coisa, mostrar depoimentos, mostrar vídeo de pessoa usando. Às vezes a pessoa saiu da sua loja, comprou um vestido e postou um stories e te marcou. Reposta, que mostra, isso é uma forma de prova social e mostra que o produto funciona. É muito importante você mostrar que o seu produto ou que o seu serviço ou aquilo que você oferece funciona, tá? Aí tem uma terceira objeção que parece muito parecida, mas não é, que é, será que esse produto funciona pra mim? Bom, eu tô vendo aqui, eu vi que essa nutricionista é gente boa, legal, gostei dela. Vi que um monte de gente comprou o curso dela e emagreceu em 60 dias. Ah, mas é porque esse povo, eu tô vendo aqui os depoimentos, eu tô vendo que esse povo é porque eles têm tempo, é porque eles, pra mim não funciona. Pra mim não funciona porque eu tô muito acima do peso. Pra mim não funciona porque eu já tô acima da minha idade. Pra mim não funciona, sabe? Aí tem várias micros objeções que você vai descobrindo no meio do caminho pela sua persona. Então, existe quem é você, o seu produto funciona? O seu produto funciona pra mim? Como que você quebra esse tipo de objeção? Eu acredito muito na ideia de depoimentos. Muito. Quanto mais depoimentos, contando história, não é assim, ó. Ah, eu usei esse vestido, amei. Ah, fui na sua loja hoje, amei. Ah, comprei o curso, tô amando. Isso não é um depoimento que quebra esse tipo de objeção. O depoimento que quebra o tipo de objeção é aquela pessoa que fala assim, ó. Eu estava me sentindo mal, estava me sentindo feia, entrei na sua loja, fui bem atendida pela vendedora tal, provei vários vestidos, comprei esse vestido e estou me sentindo maravilhosa. Faz muito tempo que eu não me sentia uma mulher tão bonita. É um depoimento que conta uma história. A pessoa contou a dor dela, contou as dúvidas dela e contou os desejos dela. Então, quando chega uma pessoa para mim e fala assim, Keila, na pandemia eu estava desempregada, fui mandada embora, não sabia nada de digital, 2 filhos para criar, meu marido não tem mais marido, ou meu marido também estava desempregado, e aí a gente começou a ver o seu conteúdo, junto com o Júnior, a gente começou a aplicar. Logo, depois de 2 meses, eu comecei a faturar, e a minha salvação foi que eu aprendi social media dentro da pandemia, porque eu fiquei por muito tempo, eu iria ficar por muito tempo desempregada. Poxa, é um depoimento e tanto. Keila, tenho 45 anos, acabei não me profissionalizando, cuidando só dos filhos, os meus filhos cresceram, agora eu achei que eu não tinha mais capacidade de aprender algo novo, de entrar no digital, achei que não ia conseguir, não estava conseguindo um emprego fichado em alguma empresa, mas vi o seu conteúdo, comecei a consumir, vi que tinha outras pessoas também que estavam conseguindo, eu comecei a acreditar em mim, comecei a executar e hoje eu sou uma social media, faturo 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Isso é um depoimento e que quebra a objeção de esse produto funciona para mim. Porque outras mulheres de 40, 45, 50 anos vão olhar e falar, nossa, eu também estou cuidando dos meus filhos por anos, meus filhos já casaram, eu não me profissionalizei. Ou eu também estava trabalhando, estava recebendo meu salário era bom e agora eu fui mandada embora na pandemia. Nossa, eu também. Eu estava trabalhando no banco há 15 anos, tenho um salário alto, mas estou esgotada de tanto trabalhar. Sabe? Vai gerando uma identificação. Eu acredito muito no poder do depoimento nas redes sociais, porque ele quebra a objeção de que o seu produto funciona para tipos de pessoas, de personas, tá? Isso é muito importante. Se você não
explora esse tipo de conteúdo, eu indico você começar a explorar. Por quê? Porque gera uma identificação. Gente, uma coisa muito doida. Eu sempre falei sobre família, sempre mostrei eu e o Júnior, sempre falei nosso desejo de ter filho, nosso desejo de ter uma família grande, sempre falei. E eu só atraio esse tipo de pessoa. Muito difícil chegar uma pessoa e falar para mim que não quer ter filhos. Existe também audiência que chega para mim e fala, algumas pessoas na audiência que falam, e tá tudo bem, é um estilo de vida, cada um escolhe o que quer da vida. Mas a maioria das pessoas, elas acabam se identificando com a gente pelos nossos desejos também, pelo nosso estilo de vida. Então, as pessoas, elas vão se identificar também com os tipos de depoimentos que você gera. Olha que engraçado. Sem eu perceber, eu comecei a receber, logo que eu comecei a gerar conteúdo, eu comecei a receber muitos depoimentos de mamães que estavam começando a trabalhar com filhos em casa, mesmo eu não tendo filho, mas só eu falando sobre o desejo de ter filho, eu comecei a atrair mães. Só eu falando sobre a nossa dificuldade de ter filhos, eu comecei a atrair mães. E às vezes até mães que também tiveram dificuldades, ou que ainda têm dificuldade. Acaba atraindo mais famílias, né? E aí eu comecei a mostrar esses depoimentos da mãe trabalhando com o filho, da mãe tendo tempo em casa. Uma vez eu recebi um depoimento que foi muito forte. Eu recebi 2 depoimentos na vida que na hora eu parei e eu falei, cara, isso pra mim mexeu demais com o meu coração. Não é porque eu não mexo com o coração com muitos depoimentos, gente, com outros depoimentos. É porque eu sempre acredito que uma pessoa, ela tá crescendo. A pessoa, ela tá crescendo porque ela tá aprendendo o meu conteúdo e ela tá se esforçando. O meu conteúdo, ele tá aqui. Não é todo mundo que pega o meu conteúdo e consegue realmente crescer. Quem cresce é aquela pessoa que estuda e aplica. E essa ação de aplicar não vem de mim. Essa ação de aplicar é 100% de você. Se você está conseguindo faturar 5, 10, 15, 20 mil, o mérito não é meu. Eu não sou a pessoa responsável por fazer você faturar. Eu sou a pessoa responsável por ter mostrado o caminho. Mas quem ali, ó, saiu no sol, caminhando, conquistando cliente, passando perrengue e tá conquistando, e tá errando, tá aprendendo, tá ajustando, é você. Eu tô construindo outro caminho, eu já tô em outro caminho, eu tô fazendo o meu caminho. Cada um faz o seu caminho. Então, é importante, eu gosto de ter isso na minha mente, que eu não tenho, das pessoas, dos meus alunos, eu não tenho o bônus e nem o ônus. Eu não sou responsável por fazer você faturar 10 mil, 15, 20 mil reais com social media. Eu sou responsável por te mostrar o caminho. Mas eu também não sou responsável por você que não faturou, por você que não deu certo. Eu também não sou responsável pelos seus erros, né? Pelas suas perdas no meio do caminho. Por quê? Porque isso é 100% das suas ações, são consequências das suas ações. Se não tem ação, não tem resultado. E se você teve ação, você vai ter resultado, mas só teve resultado porque você agiu. Então eu sempre falo isso, né, gente? Que não tem nenhum bônus, nenhum ônus. Por isso que é muito difícil eu realmente me emocionar. Na verdade, eu me emocionei com 3 depoimentos. O primeiro depoimento foi de um casal que ela fez um stories. Era um apartamento, nossa, só de lembrar já fico com vontade de chorar. Era um apartamento com uma sacada bem pequenininha, gente. Era uma sacada tipo desse tamanho aqui, uma mesa na rua e tava ela e o marido. Eles tinham acabado de casar e eles tinham acabado de comprar um apartamento. Nossa, só de falar já dá um nó na garganta. Por que eu fiquei emocionada, gente? Porque eu sei o quanto é difícil você casar. Na verdade, eles não compraram apartamento, eles alugaram um apartamento maior. Eu sei o quanto é, tipo, prazeroso você casar e ir para um apartamento. E ela falava assim nos stories: Keila, eu tô muito feliz, porque agora eu tô faturando como social media, eu e o meu esposo, e a gente conseguiu alugar um apartamento melhor. E agora a gente toma café todos os dias na sacada. Gente, aquilo ali mexeu comigo de um jeito fora do normal, porque eu sei o que é isso. Eu já passei por isso, eu passo por isso. Então, quando o Júnior tá lá em casa e a gente vai tomar um café lá na rua, tipo, é muito gostoso, porque eu sei que, poxa, a gente tá conquistando isso. Então, aquilo ali mexeu comigo. Segundo depoimento que mexeu comigo foi de uma mãe que mandou um vídeo, o filho mandou um vídeo falando assim, ó: oi, tia Keila, eu quero te agradecer porque agora eu não fico mais na casa da minha tia o dia inteiro. Agora eu fico o dia inteiro com a minha mãe, porque a minha mãe agora trabalha em casa. Gente, aquilo ali, eu falei, meu
Deus do céu, assim, foi incrível, assim, eu falei, Júnior, a gente ficou assim, meu Deus, olha que top isso, uma mãe trabalhando perto do filho, isso mexeu demais comigo. E o terceiro depoimento foi bem simples também, foi de uma mulher que estava, não sei se ela está aqui nos comentários, mas o terceiro depoimento foi de uma mulher que ela estava lá no bootcamp. Ela chegou, pegou o microfone e falou assim, que ela estava com depressão, estava com vários problemas, chegou a ficar no hospital e aí aprendeu o meu conteúdo e que eles começaram a faturar, começaram a crescer ela e o marido, e no dia do bootcamp ela estava no bootcamp, no evento, e o marido estava com as filhas no hotel aproveitando a piscina. Ai, gente, quando eu ouvi aquilo ali, ela falou, nossa, eu quero agradecer, porque foi através da profissão social media que eu consegui me levantar, que eu consegui executar, e hoje meu marido tá lá com as minhas filhas, e depois eu conheci os filhos dele, eram os filhos dela, né, era um menino e uma menina. Foi muito gostoso, e até o menino falava assim, mãe, tu tem que fazer igual a tia Keila fala, tu tem que se posicionar. Gente, muito engraçado, isso daí realmente mexeu bastante com o meu coração. Depoimento, gente, é algo que gera muito relacionamento, que gera muita identificação e que quebra a objeção na mente das pessoas. E é muito importante você mostrar e você explorar isso, porque testifica, de alguma forma, mostra também a autoridade. Testifica que o que você faz, que o seu trabalho, que o seu produto, ele realmente funciona, ele realmente tem um resultado. Então é muito importante você explorar esse tipo de depoimento no perfil do seu cliente, tá? E aí tem uma quarta objeção que é, e se eu não gostar? Se eu não gostar desse produto, o que acontece? Aí aqui a gente já está indo para bem próximo da venda. Aí existem as garantias, 7 dias para devolução, se você não gostar, devolve o seu dinheiro, 30 dias de seguro, enfim, tem várias coisas que daí tem muito a ver com o negócio do seu cliente. Você não necessariamente gera esse tipo de conteúdo nas linhas editoriais. Você quebra sua objeção na hora da venda, na hora de um pitch de venda, por exemplo, tá? Não tenho tempo, isso é uma objeção muito natural. Ah, eu queria aprender social media, mas agora eu não tenho tempo porque eu tô como funcionária. Poxa, daí eu falo, tu tá feliz como funcionária? Não. Poxa, então tira o couro agora de trabalhar, trabalha pra caramba. Por quê? Porque lá na frente você vai conseguir faturar bem mais do que você fatura agora e você vai conseguir também ter tempo, você vai conseguir trabalhar de casa, home office, viajar, várias coisas. Ah, não tenho dinheiro, é uma outra objeção. Aí o que você faz? Mostra as formas de parcelamento que o seu negócio oferece, mostra as formas de ela faturar, mostra diversas formas para ela conseguir dinheiro para pagar o seu negócio, tá? Não preciso disso agora. Como que você quebra esse tipo de objeção? Mostrando o resultado do seu cliente, mostrando o desejo, principalmente os desejos. Você não precisa disso agora porque você não sente o gosto de que é viajar. Você acha que não precisa disso agora porque você não sabe o que é ter um tempo com a sua família. Enquanto você não está dando atenção, enquanto você está lá trabalhando como funcionária, seus filhos estão na creche, seus filhos estão na casa de um monte de gente, estão sendo criados por um monte de pessoas que não é você que é a mãe. Aí ela começa, opa, cara, eu preciso disso agora sim, porque daqui a pouco meu filho está com 15 anos, está com 20 anos, está saindo de casa, e eu não dei atenção, e eu não criei ele da forma que deveria ter criado. Então, tem várias coisas que você vai quebrando a objeção no meio do caminho. Pode ser por lives, pode ser por prints, depoimento, carrossel, enfim, vídeos. Tem muitas formas de você quebrar a objeção, tá? E tem uma coisa que você precisa entender sobre as objeções. As pessoas, elas, principalmente sobre desejos, né? Sobre você provocar desejos. As pessoas, elas procuram 7 coisas na vida. Só essas 7 coisas. Tudo tem a ver com essas 7 coisas. Amor, curiosidade, diversão, liberdade, pertencimento, recompensa e segurança. Se você se atentar a essas 7 coisas, você quebra todas as objeções. Quando você quebra a objeção de quem é você, busque entregar amor para as pessoas. Busque fazer com que a pessoa se sinta amada, de alguma forma. Busque fazer com que o seu produto ou o seu serviço traga uma dessas 7 coisas. Obviamente, o seu negócio não vai oferecer todas as 7 coisas, mas o ideal é que você explore bastante essas 7 coisas na hora de fazer um conteúdo e na hora de entregar para o seu cliente.
Então, exemplos de conteúdo que quebra objeção. Depoimento de pessoas, live com pacientes, lives com clientes, lives com pessoas que usaram o seu produto, vídeos mostrando o review do produto. Mulheres, você já ficou com vontade de comprar uma base de maquiagem? Vamos lá, uma base bem cara, da Dior. Uma base da Dior. Daí você guardou dinheiro para ir lá comprar a base. Você não vai sair comprando a base sem antes ver um review no YouTube, né? Ver uma blogueira falando sobre a base. Eu cometi esse erro. Lá nos Estados Unidos eu comprei uma base que aqui ela é um valor intermediário, acho que é uns R$300 mais ou menos. Só que eu olhei e tava tipo muito barato em dólar. Muito. Eu pensei, cara, eu vou comprar essa base aqui. Nunca usei a base na minha vida e não vi um review. Comprei a base, né, paguei, cheguei em casa, deu ruim. A base não funcionou. Não deu boa pra minha pele. E aí eu fui assistir o review. E aí eu fui ver que realmente não deu boa pra minha pele, porque a minha pele não é preparada para essa base. Então, se eu tivesse estudado antes, né, teria dado certo. Então, é muito importante você mostrar bastante o seu produto, mostrar bastante o seu negócio. Parceria com influencers que indicam o seu produto, tutorial de como usar, skin the game, enfim. Esses são os tipos de as formas de você gerar o conteúdo. E também nós temos um conteúdo de autoridade. O que é um conteúdo que gera autoridade, gente? É um conteúdo que testifica que aquilo que você gera, aquilo que você entrega para as pessoas, realmente dá certo, realmente funciona. E que você é uma pessoa de autoridade naquilo que você fala. Depoimentos também gera autoridade? Gera, mas a autoridade vai muito mais além. O que faz uma pessoa... O que você olha para uma pessoa? Quando você olha para uma pessoa, você vê a autoridade. Todos os elementos, tá? Os alunos que ela tem, a quantidade de clientes que ela tem, o tamanho da loja, a forma como ela se veste, o formato do rosto dela, o jeito que ela se posiciona, a casa que ela tem. O que você olha para uma pessoa e você percebe que existe autoridade nela? Tudo, de alguma forma, vai gerar autoridade na mente das pessoas. E você precisa explorar esses meios de autoridade. Então, tem vários tipos de conteúdo de autoridade que você vai explorar no perfil do seu cliente. Prova social, né, que são os depoimentos. Estudos. Estudei na faculdade tal. Sou formada em tanto. Poxa, isso traz autoridade. Artigos publicados. Foto com pessoas importantes. Print de lives com número alto, né? Então, assim, espera para tirar o print na hora que a live tá alta, né? Com números maiores de pessoas. Gente, às vezes seu cliente tem livro. Às vezes seu cliente escreveu um TCC muito top que tá no Brasil, top 1. Às vezes a pessoa participou de várias coisas gera uma autoridade. Você precisa explorar isso no seu cliente. Resultados, além dos grandes números, é muito importante. Muito importante mesmo. Número de alunos, número de clientes, número de faturamento, a forma como ela se veste, o dia a dia dela. Poxa, olha só que interessante. Quando você está seguindo uma pessoa, quando você está conhecendo uma pessoa e num pouco tempo de conversa, você percebeu que essa pessoa é casada e tem um casamento de 40 anos. Gente, isso é uma puta autoridade. Poxa, um casamento de 40 anos, uma pessoa que está 40 anos com a mesma pessoa, gera uma autoridade. Então, dependendo do tipo de assunto, puxa em volta, mostra em volta do seu cliente o que gera autoridade. Poxa, é um casal que tem 5 filhos. Os 5 filhos, todos eles são bem criados. De alguma forma, isso gera autoridade. É uma família legal. Não, é uma pessoa que ela tem uma empresa, ela tem tantos funcionários. Isso gera autoridade, ela lidera pessoas, ela está construindo algo. Então tem muita coisa dentro da vida, do dia a dia do seu cliente, que de alguma forma vai gerar uma autoridade, mesmo que seja no inconsciente da mente das pessoas. As pessoas tendem a comprar do melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Se você quer fazer botox, mulheres querem fazer botox no rosto. Tem a minha amiga aqui que faz baratinho, mas tem a tal fulana é mais cara, mas ela é a melhor. O teu desejo de querer fazer com a melhor é muito grande. E você só quer fazer com a melhor porque de alguma forma foi passada autoridade para você.
ou a forma como ela se veste, ou a forma como ela se posiciona. Isso que gera autoridade. E por último, gente, eu quero falar, não é o último assunto ainda, eu quero falar do assunto de dados. É por último dentro do Mapa Road. O que é o assunto de dados? É aquele assunto que vai tirar você do ponto A e do ponto B, que a gente até falou, são micros resultados, tipo 5 passos para como começar a ser um social media, 3 tipos de clientes, 4 dicas para o que você não deve fazer, 5 erros que você não deve cometer. Por esse motivo você não consegue. E esse é o conteúdo de teste, sabe? De conteúdo que traz um conteúdo técnico. Até um conteúdo um conteúdo que quebra a objeção. Esse produto não funciona. Aí você vai lá e faz um tutorial. Isso é um conteúdo técnico também. Então, dentro do Road vai ter junções. Você consegue gerar um conteúdo de autoridade e um conteúdo de relacionamento juntos, em uma foto, por exemplo. Às vezes, um elemento, ele desperta muita coisa na mente das pessoas, tá? E, Keila, como que eu crio, né? O que é importante? Você entender, você ter fonte de conteúdo dentro daquilo que você disponibiliza. Então, uma coisa que é muito importante que é a vida do seu cliente é uma fonte de conteúdo. Então, os desafios diários que o seu cliente tem, se ele compartilha é uma fonte de conteúdo. Eu, por exemplo, eu mostro muito nas redes sociais a nossa vida e o nosso desafio que é de ter filhos. A gente já mostrei para vocês a época que a gente não podia ter filhos. Já mostrei pra vocês a época que nenhum exame dava certo. Já mostrei pra vocês a época de que começou tudo a dar certo. Agora a gente consegue fazer um tratamento e dá tudo certo. Mostrei pra vocês toda a parte do processo de fertilização in vitro que a gente fez. Mostrei a nossa gestação, enfim, né? Tanta coisa que eu fui compartilhando com vocês. Os nossos desafios, de alguma forma, é um conteúdo. Ele passa o conteúdo nas redes sociais e gera um relacionamento, gera uma autoridade, gera tanta coisa. Imagina, gente, qual que seria a mente de vocês se a gente passasse tudo que a gente passou e do nada eu desligasse as minhas redes sociais e saísse fora? Passaria muita coisa. Obviamente, né, isso não são casos específicos, né, não quer dizer que eu preciso estar nas redes sociais para me mostrar forte. Não, não é isso. Mas mostrar essa superação, mesmo que seja num momento de vulnerabilidade, gera conexão. Ajuda outras pessoas, conecta com outras pessoas. Então, tem muitos benefícios de você ter uma vida aberta nas redes sociais. E quando eu falo aberta, você não precisa mostrar 100% da sua vida. Você mostra aquilo que realmente faz sentido para você. A sua alimentação. Nossa, quantas pessoas começaram a interagir mais comigo depois que eu comecei a mostrar os pratos e que a gente está fazendo, né, um acompanhamento nutricional, o tanto que a gente está indo na academia, a nossa rotina, as músicas que eu ouço. Tem a nossa música, que é a nossa música On Top of the World, né, que é a música que é onde a gente... Quando levanta a plaquinha, é aquela música. Tem um resultado, é aquela música. Tem uma live legal que vai fazer a gente crescer, subir a montanha, chegar no topo do mundo, é essa música. Então, isso gera um elemento de conexão, gera um elemento de associação. Toda vez que você ouve essa música, mesmo que seja em outro lugar, você lembra da gente, da formação social media. Você lembra que você é nosso aluno também. As séries que você assiste, os filmes, exercícios, a tua vida ela pode virar um conteúdo. Por isso é importante a importância de um roteiro de conteúdo, né? Um roteiro de stories, um roteiro de live e tudo mais. Resposta na caixinha de pergunta pode virar um Reels. A resposta de caixinha de pergunta pode virar um post, pode virar um carrossel. Se você seguir pessoas que podem te ensinar, essas pessoas que geram bom conteúdo, eu sempre falo que quando você consome um bom conteúdo, você gera um bom conteúdo. Se você é um design, por exemplo, se você consome boas artes, né? Você vê boas artes, naturalmente você vai produzir boas artes, ou você vai procurar se crescer nessa área de produzir coisas bonitas, tá? Google Alerts é uma plataforma muito legal, onde você consegue... o que é o Google Alerts? Vou explicar para vocês. É uma plataforma do Google, onde você coloca palavras-chave e todos os dias você recebe notícias sobre essa plataforma. E tem um outro site de blog, principalmente para você social media, que é Social Media Today. É um site em inglês. Mas se você colocar no Google, ele traduz o site automaticamente. Então, todos os dias tem
novidade, ó, olha que legal. Facebook adiciona novas opções de engajamento de grupos, incluindo nova barra lateral, acesso às atualizações mais recentes do grupo. Então, o YouTube publica novos insights sobre as principais tendências de consumo de vídeo entre a geração Z, e daí tem um infográfico, até já vou abrir isso aqui para eu ver depois. Tem muita coisa, 7 dicas para aumentar o seu público em todas as plataformas de mídias sociais. Então, é bem legal você olhar, você tá acompanhando essas notícias, tá? Frases suas, frases de livros, frases de outros autores que você admira, frases de pessoas com autoridade, que você conhece a história, que tem a ver com o seu negócio. É muito importante você compartilhar. Lives, essas lives que eu tô... Por exemplo, essa live que eu faço, pode virar um carrossel, pode virar uma foto com uma legenda, pode virar pode virar um... Opa, falhou, gente. Pode virar um post, pode agregar algo nos stories, pode virar um vídeo Nutella, pode virar um Reels engraçado, pode virar muita coisa. Mapa Road, eu já falei, né? Ele é a minha fonte de conteúdo. O que eu acabei de falar para vocês é uma fonte de conteúdo. Se você se atentar às linhas editoriais, às dores, dúvidas e desejos da sua audiência, naturalmente o Mapa Road ele vai se produzir. Seus directs. Lembra que eu falei para vocês o quanto, se você não ouve essa audiência, você vai ter bloqueio criativo. Se você não ouve essa audiência, você vai ter dificuldade no seu produto. Se você não ouve essa audiência, você vai ter dificuldade na entrega. Por quê? Porque aqui é onde tá, quando você ouve de verdade. Não é, estou amando seu curso. Não é, estou amando teu curso porque eu tava na pandemia, eu tava desempregado, eu tava isso, tava aquilo, comecei a consumir teu conteúdo, tive esse perrengue, não consegui aprender e tal, fiz tal coisa, entrei na mentoria, sabe? Coisas, a história do cliente. Isso vai te abrir a visão, vai entender como que seu produto, ele passeia no meio da audiência, tá? Muito importante. Por isso que eu falo, depoimento, tô amando seu curso, pra mim não é depoimento. Depoimento é aquela coisa assim, ó, tava ruim, agora tá bom. Tava acontecendo isso na minha vida e agora tá acontecendo isso porque houve uma transformação. Depoimento tem que ter transformação. Fotos dos momentos que você tá. Poxa, tô aqui na live, já fiz um print, já postei. Amanhã, tô na academia, faço um stories, faço uma brincadeira. Sempre tem conteúdo em tudo que você faz, tá? E como que eu faço para otimizar esse conteúdo? A gente vai falar agora sobre o CCO, que é a criação de conteúdo otimizada. Como que eu otimizo? Porque você nem sabe, mas tem muita coisa dentro do seu dia a dia, dentro da sua formação, que acaba dando para fazer muitas coisas. Às vezes você pega um cliente e você fala assim, poxa, fica muito difícil gerenciar esse perfil, porque ela só faz uma live por semana. Qual que é o objetivo? É transformar a produção de conteúdo em conteúdo otimizado, tá? Na semana. Então, se o seu cliente gera, Keila, ele não faz nada, ele só abre caixinha de pergunta e responde. Não posta nada no feed. A gente consegue otimizar e fazer coisa. Keila, ele não faz nada, ele só faz uma live por semana. O que eu faço na minha vida? A gente consegue otimizar. Tudo é otimizável. Tudo dá para solucionar. Obviamente, se o seu cliente não faz nada, daí fica difícil. Mas se ele faz pelo menos uma coisa, a gente vai explorar aquilo o máximo que a gente pode, tá? Então, como que a gente otimiza o conteúdo do mês? Até já expliquei para vocês. Usa o método Hold, use a história do seu cliente, use a história de criação, a história da causa, use caixinha de pergunta, mapa 3D, o direct, tem muita coisa. Agora vamos lá. Keila, meu cliente, ele só tem 1 hora na semana para gerar conteúdo. Você vai identificar o que é o mais fácil para ele. Keila, é mais fácil ele abrir uma live no YouTube e fazer uma live no YouTube. Mesmo que tenha 3 pessoas na live, gente. Se ele consegue fazer uma live, vamos focar nessa live, tá? Ah, Keila, o meu cliente, ele não gosta de ser filmado. Poxa, será que a gente não consegue fazer um podcast? Keila, mas ele não é bom de relacionamento, ele não consegue falar com mais gente na live, com mais gente numa mesa. Então faz um podcast sozinho. Dentro desse podcast, gente, você consegue fazer Nutellas, você consegue fazer Reels, você consegue fazer TikTok, você consegue fazer Shorts, você consegue emitir uma frase, você consegue fazer um carrossel, você consegue fazer uma legenda de post, você consegue fazer... Nossa, nem tô vendo mais aqui as coisas que eu anotei.
Você consegue fazer milhões de coisas, é muita coisa. Se você tiver mais ideia, coloca aqui nos comentários. O podcast sozinho, a mesma coisa. Você consegue fazer vários cortes, consegue subir vídeo para o YouTube, consegue responder caixinha de pergunta. Abre caixinha de pergunta, ouve o podcast do seu cliente, faz as perguntas que você sabe que ele tem a resposta e já responde, porque você já sabe a resposta. Não precisa ficar gastando energia do cliente para isso. Nosso trabalho é otimizar. Ah, Keila, mas daí o cliente não vai fazer nada, não vai gerar relacionamento. Aí é um outro passo que você precisa avançar com o seu cliente. Mas quando você está começando, você precisa otimizar. Ele precisa olhar e falar, caraca, nossa, tá legal meu perfil. Nossa, meu perfil tá crescendo, eu tinha 1.000 seguidores, agora eu tenho 1.050. Mesmo que seja pouquíssimos seguidores, mas tá crescendo. Aí você vai elevando o nível de consciência dele. Eu falo isso porque eu sei que muitos de vocês estão começando com clientes pequenos agora. Então é natural esse tipo de dificuldade. O meu cliente não quer fazer podcast, porque ele não quer comprar equipamento, ele não quer fazer live no Instagram, no YouTube, porque tem que ter câmera, ele não quer fazer nada disso. Ele consegue fazer uma live no Instagram? Ele consegue abrir uma live à tarde? Ele consegue abrir uma live de manhã no primeiro horário? Uma live por semana é a mesma coisa. A gente consegue fazer carrossel, consegue fazer muita coisa. Então, são essas coisas. Quem no meu cliente não consegue fazer live, não consegue gravar vídeo, não consegue fazer nada. Será que ele não consegue, se você mandar para ele 15 perguntas, ele não consegue gravar um videozinho com a câmerazinha em pé, respondendo essas 15 perguntas? Cara, desce o dedo no feed só com Reels respondendo caixinha de pergunta. Tem um monte de gente crescendo dessa forma. Vamos testar, vamos fazer coisa diferente. Pega, mesmo que ele não tenha feito direito, faz uma edição que às vezes melhore, coloca uma legendinha, ou às vezes posta daquele jeito, mas ajusta pro próximo. Escreve o roteiro da resposta para ele, sabe? Otimiza a vida dele, tá? E uma ideia para você facilitar o dia a dia de trabalho para o seu cliente. Às vezes seu cliente não consegue fazer stories, mas ele pode contratar um videomaker. E não necessariamente esse videomaker, ele precisa filmar com uma câmera. Ele pode ser o próprio videomaker com o celular, ele pode filmar. Às vezes é uma pessoa que está iniciando com vídeo. Às vezes é um próprio social media que pode trabalhar, apesar de não ser o trabalho de social media o videomaker, mas se ele só fizer isso, pode ser tipo como que a gente pode colocar o nome disso, gente? Social maker? Social videomaker. Social videomaker. Enfim, gente, foi uma brincadeira aqui. Mas uma pessoa que possa acompanhar ele, mostrar ele, filmar ele, aí às vezes vai com ele de casa para o trabalho, ali no carro mesmo ele já consegue gravar conteúdo, sabe? Mesmo que seja com o celular, já facilita ter um gestor de redes sociais que trabalhe com ele direto, um analista, sabe? Isso facilita demais, demais a vida do seu cliente. Sabe, gente, a única coisa que pode te atrapalhar de crescer nessa área é a procrastinação. De verdade. Se você procrastinar, se você não colocar a bunda na cadeira, pegar seu computadorzinho, seu celularzinho e aqui, ó, trabalhar, você vai se atrapalhar muito. É muito possível fazer muitas coisas com pouco conteúdo, muito possível. E você vai ver que quando o cliente tem muito conteúdo, isso atrapalha mais do que ajuda. Porque o cliente que tem muito conteúdo, ele me dá mais trabalho do que aquele cliente que ele é mais constante com poucos conteúdos semanais. Por quê? Porque você tem aquilo ali e você distribui para várias coisas. Agora, quando o cliente tem muito conteúdo, você nem sabe por onde começar, sabe? Você acaba deixando muita coisa. Então, você vai perceber isso. Mas os dois são muito prazerosos de qualquer forma. Beijo, gente! Tchau!